Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a uma sequência de vídeos sobre a classificação dos seres vivos. Nessa primeira aula, vamos conversar sobre por que devemos classificar os seres vivos. Então pensa no seguinte, sua mãe ou seu pai mandou você organizar as roupas e algumas outras coisas que estão todas bagunçadas ali no quarto. Você olha para tudo aquilo e pensa, meu Deus, por onde eu vou começar? Mas ok, você vai e começa. Mas antes de sair organizando tudo de qualquer jeito, você tende a separar as coisas, porque normalmente você não guarda as camisetas junto com os sapatos, correto? Então você estabelece alguns critérios para essa organização, e não sai tacando tudo de qualquer jeito, ou você acaba até saindo jogando tudo para qualquer lado, ou tentando esconder algumas coisas, mas você sabe que isso não é o mais adequado. Então você separa as coisas por categorias, pois fica muito mais fácil de você organizar e também depois de você conseguir encontrar. Correto? Então, como você pode perceber, quando classificamos as coisas em categorias de acordo com as suas características, tudo fica mais organizado e mais fácil de encontrar. Então, agora que já conversamos sobre a importância de classificar as coisas em categorias, vamos explicar a importância da classificação dos seres vivos. Então, a biodiversidade do planeta Terra é muito grande. Por exemplo, se estima que haja entre 7 e 10 milhões de espécies diferentes, mas apenas cerca de 1,5 milhão delas já foram descritas, estudadas e classificadas. Então a classificação, ela permite a formação de grupos cujos integrantes apresentam características muito semelhantes. Então desse modo, a classificação facilita muito o estudo. Por exemplo, sobre a história evolutiva dos seres vivos, sobre os habitats onde esperamos encontrar certos organismos, sobre a conservação da biodiversidade e, claro, sobre os possíveis usos dos seres vivos pela medicina e também pela indústria farmacêutica. Quando os cientistas classificam os organismos, eles escolhem critérios que permitam agrupá-los segundo as suas semelhanças, como eu já comentei com vocês. Atualmente, os critérios de classificação, eles procuram refletir a história evolutiva das espécies, indicando o grau de parentesco entre elas e também a existência de um ancestral comum. Dessa forma, quanto maior a quantidade e a relevância de semelhanças entre os grupos de seres vivos, maior é o grau de parentesco entre eles e mais recente é o ancestral comum que eles compartilham. Agora vamos conversar sobre os critérios adotados pelos pesquisadores para classificar e também agrupar os seres vivos, que são basicamente morfológicos, ou seja, a forma do corpo, fisiológico, que se refere às funções corpóreas, comportamentais e genéticos, que é ali o material genético, o DNA e também o RNA, tá legal? Ok, agora eu acho que você já entendeu o porquê se deve classificar os seres vivos, mas como isso de fato é feito? A primeira tentativa de classificação que se tem notícia foi feita pelo filósofo grego Aristóteles, no século IV a.C. Ele estudou principalmente os animais e os classificou em dois grandes grupos, os com sangue e os sem sangue, exatamente isso. Teófrasto, discípulo de Aristóteles, classificou as plantas utilizando como critério, por exemplo, o tamanho, e ele as dividia em árvores, arbustos e ervas. Exatamente isso, esse era o tipo de classificação. Então até o começo do século XVIII, esses critérios que eu comentei com vocês agora, dos gregos, eles sofreram poucas modificações. Alguns naturalistas classificavam os animais de acordo com o seu modo de locomoção, outros conforme o ambiente em que viviam. Por exemplo, as aves, morcegos e insetos eram classificados como os animais aéreos. E, no entanto, hoje sabemos que eles são muito diferentes entre si. E essas classificações, elas são consideradas muito artificiais e não conseguem definir bem um grupo específico de animais, correto? Atualmente, as classificações são naturais, ou seja, elas procuram agrupar os seres vivos de acordo com o maior número de semelhanças possível, tentando, por exemplo, estabelecer ali relações de parentesco evolutivo entre esses seres vivos. A primeira tentativa de classificação com base em características estruturais ou anatômicas foi realizada pelo naturalista e médico sueco Carl von Linné, conhecido principalmente como Linneu, em 1735. O sistema de classificação utilizado hoje é o mesmo desenvolvido por Linneu, porém com algumas modificações. Esse sistema ele foi publicado em seu livro chamado Sistema Natural. No sistema proposto por Linneu, a espécie é a unidade de classificação,
Ou seja, as espécies, elas são grupos de indivíduos semelhantes que em condições naturais são capazes de se reproduzir e também de dar origem a descendentes férteis. As diferentes categorias de classificação são chamadas categorias taxonômicas ou taxons, e elas foram muito ampliadas. No atual sistema de classificação, tudo acontece meio que em cascata, então eu vou explicar um pouco mais o que quer dizer isso. As espécies semelhantes são agrupadas em um mesmo gênero. Os gêneros semelhantes são agrupados em uma mesma família. As famílias semelhantes são reunidas em uma ordem. As ordens semelhantes são agrupadas em uma classe. As classes semelhantes são agrupadas em um filo. E os filos semelhantes são agrupados em um reino. Eu sei que pode ter ficado um pouco confuso, mas calma. Essa é a nossa primeira aula sobre todos esses tópicos, não se esqueça disso. Então, as semelhanças entre os grupos podem indicar as evidências do grau de parentesco evolutivo. Agora, vamos conversar sobre a nomenclatura científica. A classificação de um organismo inclui a sua nomenclatura, de modo que a espécie possa ser identificada com mais facilidade, independentemente do local do mundo em que se encontra. Por exemplo, a mandioca, mani, vaipim e macaxeira são nomes populares e regionais que correspondem à mesma coisa, à mesma espécie, cujo nome científico é Maniote esculenta. Pode acreditar, o nome científico da mandioca ou da macaxeira é Maniote esculenta, exatamente isso. Por outro lado, existem nomes populares que correspondem a mais de uma espécie. O abacaxi, por exemplo, pode ser das espécies Ananas comosus ou Ananas anasazoides, e dessa forma a nomenclatura científica acaba possibilitando a comunicação muito mais precisa entre os pesquisadores. Então vamos lá, o nome científico de uma espécie é binomial, mas o que isso quer dizer? É simples, isso quer dizer que ele é composto de dois nomes e que são sempre escritos em latim, e muitas das vezes quando você estiver lendo em um texto, ele vai estar destacado. Um exemplo disso é o ipê amarelo da serra, também muito conhecido como ipê amarelo. Mas na verdade, ele se chama Tabebuia alba, exatamente isso. Mas vamos lá. O primeiro nome, Tabebuia, indica o gênero ao qual a árvore lhe pertence. Os dois nomes juntos, Tabebuia alba, indicam a espécie dentro do gênero. O segundo nome, ele sempre deve aparecer escrito com a inicial minúscula e nunca mesmo deve aparecer sozinho, porque acaba não significando absolutamente nada. Deu para entender? Então agora que você já entendeu tudo isso que conversamos, para finalizar, eu queria conversar com vocês bem brevemente sobre os reinos e também sobre a árvore da vida. Vamos lá! Uma das classificações mais comuns reúne em 5 reinos todos os seres vivos conhecidos. Iniciando pelo reino Monera, o das bactérias, depois pelo reino Protista, o das algas e dos protozoários, depois pelo reino Fungi, dos fungos, o reino animal, dos animais, e também, é claro, o reino vegetal, das plantas. Os vírus não são constituídos por células, e há muita controvérsia sobre se eles são ou não seres vivos. E por esse motivo, eles não foram incluídos em nenhum dos 5 reinos. É exatamente isso. Você considera que os vírus são seres vivos? Pensa aí um pouquinho sobre isso. Agora que já conversamos sobre os reinos, vamos falar sobre a árvore da vida. As relações de parentescos evolutivos são representadas em diagramas denominados como árvores filogenéticas ou árvores da vida. A denominação árvore se refere à existência de linhas que se bifurcam sucessivamente como os galhos de uma árvore. E a divisão de um ramo em 2 significa que um grupo ancestral, naquele período do passado, deu origem a 2 novos grupos. Então, basicamente, isso que é a árvore da vida. Mas como eu comentei com vocês, essa foi uma aula só para trazer uma noção geral sobre todos esses conceitos. Nas próximas aulas, vamos conversar bem no detalhe sobre cada um dos reinos que eu comentei com vocês, vamos ter um vídeo só sobre a árvore da vida e sobre várias outras questões que se referem à classificação dos seres vivos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima!